A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Salmos 34, verso 11. É o mesmo título de ontem e ontem. Salmos 34, 11. É o convite que o irmão Alex faz a você. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Vinde, meninos, e ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Hoje é o terceiro áudio sobre o estudo Educação Cristã. E ontem nós paramos em 1 Coríntios capítulo 10, verso 25 a 27, não foi? Que a gente leu? Então, paramos o estudo ontem, né? Mas aprenda a se alimentar muito bem o Espírito, porque dele virá a sua força. E em Lucas 2,52 mostra como Jesus crescia. E assim tem que ser conosco também, porque ele crescia em graça e conhecimento. Vamos ver se está certo? Lucas, Novo Testamento. Vamos lá, Lucas, vem Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 2 e verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Então vemos aqui que Jesus ele tinha um crescimento não só de um lado para não ficar penso, mas ele crescia em graça e em conhecimento. Veja 1 Coríntios também, capítulo 3 e versos 6 e 7. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Entendeu? É lógico que o irmão Alex, o presbítero Adriano, a missionária Gisele e o jovem Danilo, todos nós, quando estamos pregando a palavra de Deus, ninguém é mais que ninguém, todos somos iguais perante o Senhor, todos somos iguais, tá entendendo? Então assim o Senhor quer que a gente venha aprender nesse tipo de crescimento, porque Paulo explica aqui que Deus que dá o crescimento, né? Deus que vai fazer você crescer. Não pense que você vai crescer de outra maneira. Eu mesmo, quando eu vim para o Senhor, eu tinha muita curiosidade. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, é verdade que Deus dá risada? Eu achei na Bíblia que Deus dá gargalhada. Ah, mas é verdade que isso, aquilo e outro acontece? Eu fui atrás, irmãos. Eu tinha muita curiosidade. Com isso eu fui buscar os dons e o Senhor me deu o dom de sabedoria. Hoje eu consigo esmiuçar a palavra de Deus de uma maneira muito simples. E assim não é honra minha, não é glória minha, mas essa glória é do Senhor, porque é o Espírito Santo que me concede isso. Tá entendendo? Agora, partindo do crescimento, né? Depois do crescimento, a pessoa dentro da casa de Deus está pronta para fazer a obra. Depois de nascer e crescer, na graça e no conhecimento, temos que deixar as coisas de menino e viver como adultos, como está lá em 1 Coríntios 13 e 11. E lá em 1 Coríntios 14 e 20, é hora de voltar a ser menino e a hora de ser adulto. Vamos ver? 1 Coríntios 14 e 20. Vamos lá. Está escrito assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Quer dizer, quando surgir malícia, seja criança, seja inocente, seja menino. E adultos no entendimento, quando você tiver que entender alguma coisa, aí sim você seja adulto. Pronto para a obra, agora o pastor coloca você diretamente para fazer a obra, né? Hoje temos muitos rebeldes dentro da casa de Deus e Deus não gosta dessas coisas, irmãos. Pode ter certeza, o pastor não tem direito de expulsar ninguém, mas pode ter certeza que Deus sim, Deus pode fazer com que você pereça. Então tome cuidado, não venha brincar na casa de Deus. Quer atender celular? Vá atender lá fora. Quer comer alguma coisa na casa de Deus? Não, na casa de Deus não é restaurante, nem sala de refeição, vai comer em outro lugar. A casa de Deus não é para ficar falando das revistas, não é para ficar falando de fulano, ciclano e beltrano. A casa de Deus é para ser adorado, Senhor. Agora muitas pessoas querem ficar falando da vida alheia, não aguenta meia hora de oração. Vai para dentro da casa de Deus e quer ficar sabendo das coisas do outro, o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. Eu acho que a pessoa tem que prestar atenção no que ela está fazendo, não no que o outro está fazendo. Então vigia você, não fique vigiando a vida dos outros. Tem muitas pessoas que não recebeu o dom de língua, recebeu o dom da língua. Fala muito mal da vida dos outros.
E esquece que Deus está de olho nessas coisas. Então precisamos tomar cuidado, porque quando estamos no caminho do Senhor, prontos para fazer a obra, qualquer coisinha pode nos deixar desapercebido, irmãos. E aí perdemos a chance de elaborar aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Em Efésios capítulo 4, verso 12, nós aprendemos o aperfeiçoamento para a obra, né? Vamos ver? Efésios 4, 12, vamos lá? Efésios capítulo 4, verso 12 diz assim, ó: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, o aperfeiçoamento da obra, o Senhor exige isso da gente. Você tem que aperfeiçoar, irmãos. Quando Deus me deu o dom da palavra, da ciência da palavra, eu comecei a praticar aquilo cada vez mais, porque senão enferruja a sua ferramenta. Não adianta eu ganhar um dom e ficar parado. Se tem o dom de evangelizar, evangelize, não fique parado não, isso aí enferruja. Então você tem que procurar o aperfeiçoamento daquele dom que Deus te deu, tá? Porque querer as bênçãos do Senhor é muito fácil, mas querer fazer alguma coisa para Ele que é o difícil, ninguém quer fazer. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 5, fala da militância. Fomos chamados para Ele como ovelhas, somos ovelhas dele, mas depois que você está no rebanho, você se torna um soldado. Aí sim, soldado, milícia. Soldado, militância. Entendeu? É aí que mora o problema. Ninguém quer fazer a obra do Senhor da maneira que o Senhor deseja. Em Romanos capítulo 2, verso 6, diz assim: terá sua recompensa se você fizer a obra do Senhor. Então todos nós teremos recompensa. Tudo que eu estou fazendo para vocês aqui, pregando a palavra de Deus, esmiuçando, sabe, jejuando, orando para que essa palavra venha sair e trazer um impacto na vida das pessoas. Amados, tudo isso aqui eu sei que eu vou ser recompensado pelo Senhor. Eu não me preocupo com você, me preocupo em fazer a obra. Estava até ontem mesmo conversando com um amigo meu e disse para ele: olha, a gente não tem que se preocupar com fulano ou ciclano não, com o da direita e o da esquerda não. Filipenses capítulo 1 explica muito bem isso. O importante é você fazer a obra, Não se importe com o que estão falando ou deixando de falar. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, está escrito também: não vai ser em vão as nossas obras, teremos a nossa recompensa. E em 1 Coríntios 3, 13 e 14, o fogo provará a obra de cada um. Portanto, você está na obra, meu irmão, mas você está fazendo o que para Deus? Ou você só se queixa? Porque se você só se queixa, eu tenho Tiago capítulo 4 para você, lê ele inteiro. De onde vêm as guerras? Diz o apóstolo Tiago. A saber, não vem de vós? Dos vossos deleites? Vai brincar com a Bíblia. Então, toda guerra, toda peleja, toda contenda que aparece sobre você, mas é o diabo. Opa, a Bíblia fala que nenhuma tentação vem sobre você, a não ser humana. E ainda assim o Senhor te dá uma porta de escape. O diabo não pega ninguém pelo pescoço e coloca no pecado. O diabo lança setas. Ele diz assim, vai lá e peca. Aí você vai e peca. Mas ele não pega ninguém pelo pescoço e faz pecar. A culpa é do diabo. Errado. Você viu ele pegar a fruta lá do Jardim do Éden, ou aquele fruto, e deu para Eva, ou forçou a Eva a comer, e depois pegou Adão e falou: Adão, você vai comer à força, esfregou a cara dele na fruta. Não foi isso que aconteceu. Ele persuadiu, e aconteceu que eles caíram no pecado, assim como você tem feito até hoje. Então chega de murmuração, chega de reclamar. É hora da gente começar a tomar cuidado, porque as suas obras serão testadas no fogo. Quer ver? Abre aí, vai 1 Coríntios 3, 13 e 14. Vamos lá. Já que eu estou falando, vamos ver. 1 Coríntios capítulo 3, 13 e 14, está escrito assim: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão. Tá entendendo? Agora, se a minha obra é palha, quando jogar no fogo, o que vai acontecer com ela? Será fulminada só no calor, não vai nem precisar chegar até lá. Se for feno, se for madeira. Agora, se for ouro, se a obra que eu estou fazendo ao Senhor for considerada ouro, quando lançar lá, ela subsistirá, e eu receberei de Deus o meu galardão. Entendeu? Abre aí em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Vamos lá para frente. 2 Timóteo. Eu gosto de fazer estudo com vocês, sei que vocês aprendem. Gosto que vocês capturem a mensagem do Senhor, né? Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Está escrito assim: mas tu, sê sóbrio em tudo,
sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É a ordem. Vai cumprir teu ministério e para de cumprir a fofoca de um para o outro. Vai cumprir teu ministério. Quantas pessoas você falou de Jesus esse mês? Graças ao cafezinho aqui você está evangelizando. Glória a Deus por isso. Mas você não fazia isso antes. Você tinha um WhatsApp de muitos amigos, mas o que você falava para eles? Quase nada. Hoje, todo dia, você pode mandar uma mensagem para eles. Fica 10 minutos, atrasa 10 minutos, meia hora de mandar o cafezinho para eles, para você ver o que acontece. Todos eles começam a correr atrás. Sabe por quê? Porque gostam da palavra de Deus. Eles têm fome da palavra de Deus. E qual que é o seu papel? Alimentá-los. O nosso papel é alimentá-los, né? Então, hoje estamos aprendendo o quê? Educação cristã, irmão. Você tem que aprender essas coisas. Ah, irmão, eu já posso enfrentar demônio? Opa, peraí, você tem que procurar se fortalecer. E se você tiver alguma brecha, o diabo vem e te acusa. E não tente também expulsar demônio para ficar entrevistando ele. Jesus não mandou entrevistar. Se não fosse assim, ele ia no programa do Jô Soares ou ele ia em outro programa para ser entrevistado. Mas nós não somos entrevistadores de demônios. Estamos aqui para fazer o que Jesus falou. Cala-te, sai dele, no nome de Jesus Cristo, e acabou. Não fique expondo a vida da pessoa. Perguntando pro demônio se você é ou não é homem de Deus. Quem tem que falar se você é ou não é homem de Deus é os seus frutos, não é a boca de um demônio. Ah, ele é homem de Deus. Não. Não exponha a vida da pessoa, mas exponha, despoje o diabo. Não brinque com as coisas de Deus, é coisa séria. Olha, batalha espiritual não é para qualquer um, não. Não é porque leu o Salmo 91 que você acha que já pode sair para a guerra. Tá errado. Se você não tiver alicerce, você tomba. Do que adianta você querer seguir o oba-oba de um pastor, de um irmão, de um evangelista? Ah, ele falou que eu posso e eu vou. É só usar o nome de Jesus. Ah, é? Tá bom. Os filhos de Sevas foram 7 homens, 7 filhos, foram expulsar. Usaram o nome de Jesus. E quase morreram. Por quê? Porque usaram o nome de Jesus, mas não estavam na concordância com Deus. Portanto, abre seus olhos. Viva a vontade de Deus, não a sua. Abre aí em Apocalipse 3,15. Vamos ver o que está escrito lá. Apocalipse capítulo 3,15. Último livro da Bíblia. Esse não tem como errar, né? Apocalipse capítulo 3, verso 15. Vamos ver o que está escrito aqui. Apocalipse 3,15 diz assim a palavra de Deus. Olha só. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Agora veja o 16. Assim, porque é morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Portanto, aquele que não segue a vontade de Deus, aquele que não faz a vontade de Deus e fica na dúvida se vai fazer ou não, se é certo ou não, o que vai acontecer? Ele acaba, irmãos, ficando morno. Crente morno, Deus vomita. Ou você seja frio ou você seja quente. Essa é a vontade do Senhor. Para ser um evangelista, para ser um missionário, faça como Paulo fez. Ele combateu o bom combate. Ele acabou a carreira e guardou a fé. Ele fez, está lá em 2 Timóteo 4,7. Ele combateu o bom combate. Ele conquistou a vitória dele. Mas por quê? Porque ele foi fiel até a morte. Ele não esperou o inimigo derrubá-lo. Ele derrubou o inimigo. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Essa é a mensagem de hoje. Último áudio que nós estamos aprendendo sobre educação cristã.